Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula com questões de simulado. Separei aqui as top 10 perguntas mais difíceis aí, mais comentadas sobre economia e finanças. Portanto, se você está estudando para uma das certificações, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai ter uma boa discussão a respeito disso, ó. E sem mais delongas, eu já vou colocar na tela a primeira pergunta, que essa aqui já dá bug na cabeça de um monte de gente, por isso eu já quero colocar ela. Olha só essa questão aqui, ó. Ela diz pra gente o seguinte, olha só. Em determinado período de tempo, constatou-se uma inflação de 10%. Isto significa que, alternativa A, o poder de compra da moeda neste intervalo elevou-se em 10%. Alternativa B, o poder de compra da moeda neste intervalo reduziu-se em 10%. Alternativa C, os preços em média subiram 10%. E alternativa D, os preços em média caíram 10%. Essa pergunta aqui, ela é muito simples, mas ela sempre gera dúvida, sempre. Então, já que é a primeira pergunta e ela sempre gera dúvida, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, se você tiver no computador ou no celular, né? Se você tiver na TV não dá, mas se você tiver, coloca aí um comentário. Qual que é a resposta correta dessa pergunta? Eu vou explicar, vou fazer conta, a gente vai brincar aqui. Mas qual que é a resposta correta? Ou será que você olhou e falou, mas espera aí, Thiago, existem duas respostas corretas nessa questão. E agora, qual das duas? Conta aqui para mim nos comentários que eu já quero saber. Beleza? Supondo que você fez isso, já vou dizer para você. Resposta correta e única resposta correta é a alternativa C, tá? Os preços em média subiram 10%, fim de papo. Por que eu tô falando isso? Porque essa questão, ela é campeã de dúvidas e muitas pessoas falam assim, mas espera aí, Thiago, se a inflação subiu 10%, então é correto também dizer que o poder de compra da moeda neste intervalo reduziu em 10%, que seria aqui a alternativa B. Porque afinal de contas, se está tudo 10% mais caro, eu perdi 10% de poder de compra. Algumas pessoas me questionam sobre isso. E a resposta é que não é isso. A resposta é que se a inflação subiu 10%, a sua moeda desvalorizou menos do que isso. E aí eu vou explicar para você, usando um conceito econômico, a gente vai fazer conta. Repito não falei isso nesse vídeo, né? CPA 10 e 20 não precisa fazer conta. Eu vou fazer conta aqui para você aprender, tá? Através de um conceito econômico que é o conceito de taxa de desvalorização monetária. Depois que nós pegarmos esse conceito econômico, eu vou provar para você que a perda do poder de compra não é de 10%. Eu vou também trazer um outro exemplo hipotético que vai ficar fácil você entender isso, tá bom? Então, a teoria econômica traz pra gente que a taxa de desvalorização monetária, também chamada de TDM, ela é calculada da seguinte forma, ó, I, que é a taxa de inflação, dividido por 1 mais I, tá bom? Então, nesse caso, se a nossa taxa de inflação aqui é 10%, para eu calcular a taxa de desvalorização monetária, é assim, ó, 0,10, que é 10% expresso em decimal, dividido por 1 mais 0,10. Ou seja, 0,10 dividido por 1,10. Se eu coloco a HP na tela, deixa eu colocar ela aqui na tela para você. E aí eu faço a seguinte conta, ó, 1,1, aliás, perdão, eu começo com 0,10, aqui ó, 0,10, 1,1 divide. Deus, conheço essa. Olha só, eu falei, aliás, a Alexa que tá aqui ficou querendo falar comigo, não chamei você na conversa, fica quieta aí menina. Olha só, deu 0,09, se eu multiplico isso aqui por 100, então eu estou dizendo que a minha taxa de desvalorização aqui foi de 9,09%.
Então, através desse conceito matemático, eu estou provando para você que em um cenário de inflação de 10%, a perda do poder de compra não é de 10%, é de 9,09%. Tá bom? Então tá aqui, então por isso a alternativa B tá errada. Só que agora, eu quero deixar isso aqui com um exemplo mais fácil de você entender, tá bom? Para isso, a gente vai usar uma discussão bastante atual que é sobre o preço da gasolina. Suponha que na sua cidade o preço da gasolina está R$10, tá? R$10 é o preço da gasolina. Suponha que você gasta todos os meses R$1.000 para abastecer o seu carro, beleza? Significa que com R$1.000 você consegue comprar 100 litros de gasolina, certo? Porque se para cada litro é R$10, 10 multiplicado por 100 dá 1.000. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma inflação de 10% nessa gasolina. Portanto, a gasolina terá como novo preço, nesse nosso exemplo, R$11. Tá bom? E você gasta os mesmos R$1.000. Pergunto para você, agora, gastando os mesmos R$1.000, qual é o seu poder de compra de gasolina? Ou seja, quantos litros de gasolina você vai comprar com R$1.000, assumindo que o preço está R$11? Vamos colocar HP na tela. Deixa eu só mexer aqui nela para a gente fazer essa conta junto. Então, FCLX, R$1.000 é o quanto que eu vou gastar com gasolina, R$11 é o novo preço. Divide. Então, olha só, porque o preço da gasolina subiu 10%, eu deixo de comprar, nesse exemplo, 100 litros e passo a comprar 90,91 litros. Por aí você já percebe que não é 10% de perda de poder de compra, né? Aqui eu tô falando de poder de compra, quanto que eu posso comprar com a mesma quantidade de dinheiro. Então, olha só, nesse exemplo hipotético, nós tivemos aqui uma inflação de 10%, que saiu de 10 e foi para 11. Só que quando eu vou calcular o meu poder de compra, eu tive uma perda aqui, ó, menor do que 10%. Por quê? Eu comprava 100 litros, agora eu passo a comprar 90,91 litros. Se eu fosse, inclusive, arredondar, eu estaria dizendo que eu compro 91 litros e não 90. Percebe? E aí, a gente pode ainda pegar HP e fazer a seguinte conta na HP. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, 100, que é o quanto eu comprava antes. Vou apertar aqui, ó, em X barrinha para ele trazer o 90,91. E vou perguntar para HP aqui, ó, nessa tecla, o delta percentual. Em outras palavras, a variação percentual de 100 para 90,91. Quanto será? Olha lá, é uma perda de 9,09%, como você pode ver no visor da HP, que é exatamente o mesmo valor que eu coloquei aqui em cima, ó. Tá? Então, eu fiz essa conta para demonstrar matematicamente para você. Se você está estudando para CPA 10 ou para CPA 20, reforço, você não precisa fazer esse tipo de conta na prova, tá? Mas você precisa entender que uma inflação de 10% gera uma desvalorização de algo menor do que 10%. Uma inflação de 30% gera uma desvalorização, uma perda no poder de compra de menos de que 30%. Tá bom? Se você está estudando para CEA ou para Ancord, talvez você precise, inclusive, fazer essa conta aqui. E aí, agora que você comentou lá atrás qual que era a alternativa, eu quero que você coloque lá se você havia acertado ou não, se você tinha ficado com dúvida, porque como eu disse, essa questão aqui é que mais gera dúvida quando o assunto é inflação e tudo mais.
Tá bom? Vamos para a próxima pergunta, mas antes de eu colocar essa pergunta aqui e a gente dar uma discutida, eu quero já fazer aquele jabá de sempre. Olha só, esse vídeo que você está vendo, absolutamente gratuito, compartilha com a galera, mas eu aproveito também para dizer para você o seguinte, que aqui na T2 nós já treinamos mais de 70 mil alunos para os cursos preparatórios e se você quiser, você pode ser o próximo ou a próxima a passar na certificação estudando comigo. O link do nosso site está aqui. Você vai ter acesso às videoaulas atualizadas, à apostila atualizada, simulados completos para você ver o vídeo, o comentário de cada uma das questões, o nosso painel de desempenho, onde você sabe onde você está indo bem, onde você precisa melhorar e, claro, o nosso suporte e acompanhamento para tirar toda a dúvida que você tiver. O link está aqui embaixo para você fazer a sua inscrição em um dos nossos cursos. Combinado? Então, feito o jabá e o convite para você estudar com a gente, vamos lá comentar essa questão. Ó, o investidor efetuou uma aplicação financeira que rendeu 8%. A taxa de deflação foi de 2% nesse período. O rendimento real, rendimento real é quando eu desconto a inflação do período. E é importante ter em mente que a inflação ou deflação, nesse caso, ela se aplica ao principal investido mais o rendimento. É por isso que a gente não pode simplesmente somar essas paradas aqui. A gente precisa considerar o regime de capitalização composta. Quando eu tenho inflação, eu desconto as taxas. Quando eu tenho deflação, eu multiplico essas taxas. Que vai ficar assim, 1,08 que multiplica 1,02. Tiago, da onde você tirou esse 1,08? Daqui, Quando eu trago aqui, 8% nada mais é do que 0,08, que é 8% expresso em decimal. Eu vou lá e acrescento 1 para eu achar o fator da taxa. Aí fica 1,08. Tá bom? Se eu faço essa conta na HP, olha só, vou colocar HP na tela, FCLX 1,08, Enter 1,02, multiplica. 1 menos 100 vezes. Nesse caso, a taxa real seria de 10,16, tá? Você não precisa, repito, fazer conta em CPA 10 e 20, mas eu fiz para provar matematicamente para você que nesse exemplo o rendimento real da parada foi superior a 10%, tá? Por quê? Eu tive um ganho nominal de 8% e ainda teve uma deflação. A deflação aumenta o meu poder de compra. Logo, o meu poder real passa a ser maior do que a taxa nominal. Nesse caso, não é exatamente igual a 10, mas superior a 10%. Se é deflação, é assim que a gente faz, tá bom? Se fosse inflação, a gente teria de descontar assim, 1,08 dividido por 1,02. Tudo bem? Próxima pergunta aqui, pra gente falar sobre PIB. Olha só, analise a alternativa correta, tá? 1. O cálculo do PIB é realizado pelo IBGE. Isso aqui tá certo. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão responsável por trazer para a gente estatísticas importantes quanto à estatística do PIB. Então, sim, é ele quem calcula e isso está correto. 2. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais. Não, está errado. No PIB, a gente considera tudo que é produzido aqui no Brasil. Não importa se é uma empresa nacional ou uma empresa estrangeira instalada aqui. Se está aqui no Brasil, vai entrar para o PIB. Então tá errado.
Existe um outro indicador, este não costuma cair em CPA 10, nem 20, nem CEA, ele cai no CFP e pode ser falado também na certificação da Ancord, que é o PNB, Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto, neste sim, considera-se apenas empresas nacionais, mas o PIB não, tá? E uma informação importante que o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele considera a produção de empresas nacionais, inclusive de empresas nacionais brasileiras instaladas em outros países, tá bom? Curiosidade aí. Para o PIB, não, portanto, o 2 está errado. C. O volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. Tá correto. Por quê? Qual que é a fórmula do PIB? Ó, o consumo das famílias mais a letrinha aí de investimento das empresas mais a letrinha G de gastos do governo mais o saldo da balança comercial. O saldo da balança comercial é a mesma coisa de exportações menos importações. Então, é correto dizer que o volume de importação é subtraído do PIB, porque o saldo da balança comercial subtrai as importações. Tá bom? Então, o 3 está certo. E a alternativa D, ou 4, melhor dizendo, na fórmula do PIB, que é C mais I mais G mais X menos M, a letra I indica impostos recolhidos no período. Está errado. A letra I representa, como eu falei, investimento das empresas. Então, a letra I representa investimentos. Então, tá errado. Vamos lembrar, a letra C da fórmula do PIB é C de consumo. Consumo de quem? Das famílias. Pessoas físicas consumindo. Letra I, investimento. Investimento de quem? Das empresas. Porque empresa não consome, empresa investe. É importante você entender essa diferença. Vou pegar um exemplo aqui da T2. T2 fez um investimento, comprou lá, sei lá, 3 câmeras novas de última tecnologia, certo? Isso é uma compra. Mas por que a gente fala que não é um consumo? Porque ela está comprando um bem de produção. Ela está investindo para que com isso ela possa gerar mais conteúdos e gerar mais negócio. E essa leitura é tão importante porque às vezes não, o mesmo produto ele pode entrar na conta de consumo ou na conta de investimento. Vou dar um exemplo para você entender. Pensa que aí no teu bairro tem um atacarejo, onde você vai lá fazer a sua compra do mês ou da semana, só que lá também vai aquele comerciante lá que tem um restaurante. Você vai lá, pega um pacote de arroz para levar para casa e este comerciante também pega um pacote de arroz para levar para o restaurante dele. Ó, é o mesmo produto, só que você está comprando para consumir e ele está comprando para investir, porque ele quer pegar aquele arroz, fazer um prato feito maravilhoso para você ir lá almoçar lá. E aí o seu consumo será calculado quando você comprar dele, percebe? Por isso que é importante você entender a regra. Família consome, empresa investe. Por isso C de consumo da família e I, investimento das empresas. E G de gastos do governo. Gastos do governo com aquilo que a gente tem para nossa sociedade. Então, quando o governo ele vai lá e paga, por exemplo, um salário de um professor, entra em gastos do governo. O professor vai pegar esse dinheiro, vai consumir e assim sucessivamente, tá bom? Então é importante a gente olhar. Só que nos gastos do governo não entra só salário. Então quando o governo investe na construção de uma infraestrutura, de uma estrada e por aí vai, tudo entra nessa conta, tá bom? E NX é o saldo da balança comercial. Entendemos que está certo o item 1 e o item 2, portanto no meu simulado aqui, ó, alternativa A, combinado?
Próxima pergunta aqui, ó. O DI é a taxa média das negociações realizadas no mercado. Ó, DI. A taxa DI é a taxa que deriva do CDI. E, aliás, deixa eu falar uma coisa. Coisa mais comum do mercado, mais comum é a gente falar taxa CDI. Todo mundo fala isso, eu também falo e tal, mas o fato é que está errado, tá? O fato é, o correto é taxa DI. Esse é o correto. Mas o mercado inteiro usa taxa CDI, a gente não vai brigar por isso, eu também uso. Você, desempenhando a sua carreira no mercado financeiro, vai se pegar falando taxa CDI, mas eu quis trazer isso para você entender. Eu tô colocando na tela aqui o site da B3, que é responsável por divulgar a taxa. Ó como ela escreve aqui, ó. Taxa DI, ela não escreve taxa CDI, tá bom? Mas quis fazer essa curiosidade, então não é errado. Ah, não, agora nunca vou falar taxa CDI. Não, às vezes até na prova vem lá taxa CDI, mas eu quis trazer esse contexto. Mas a taxa DI, ela deriva do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, tá bom? Que é nada mais, nada menos do que uma operação onde um banco empresta para o outro banco. Essa taxa é calculada no mercado interfinanceiro. Tem uma coisa que é importante a gente falar, tá? A taxa DI, em tese, ela é calculada com base nas negociações de CDI. Por que eu disse em tese? Porque tem uns 2 anos, mais ou menos, que a regra mudou. E tem lá uma regrinha que a B3 ela vai calcular a taxa DI apenas se naquele dia o volume de negociações em CDI for superior a 30 bilhões de reais. E se tiver mais de 100 transações, tem que obedecer essas 2 regras. Se naquele dia não cumpriu essas 2 regras, a taxa DI vai ser exatamente igual à taxa Selic Over, tá? Exatamente igual, portanto, DI é igual Selic Over. Selic Over é calculada com base nas negociações do mercado interfinanceiro, porém lastreado com títulos públicos. Curiosidade. O volume de CDI caiu muito se comparado com 10, 15 anos atrás. Isso se dá em razão da tecnologia que a gente está utilizando. Antigamente, a gente utilizava muito cheque e tal, e aí os bancos tinham uma coisa chamada de floating. Ainda tem, mas hoje muito menor. Floating é uma parada onde o dinheiro não foi para lugar nenhum. Então, eu, Thiago, emito um cheque para você, você deposita na sua conta. Quando você faz esse depósito, o dinheiro sai da minha conta hoje, demora até 2 dias para cair na sua conta, tá? Então, esses 2 dias, o dinheiro não está nem na minha conta, nem na sua. Tudo bem? Isso é chamado de floating. Os bancos negociavam muito esse floating no CDI. Mas como a gente usa cada vez que passa menos cheque, cada vez que passa os nossos meios de pagamento são mais instantâneos, tá aí o Pix para provar, né? Esse volume de floating das instituições caiu, e porque caiu, o volume de CDI é muito menor, e por isso que mudou a regra, e por isso que a taxa DI ela tem acompanhado sempre a taxa Selic Over, tá? Curiosidade aqui para você, mas não significa dizer que também não sai do mercado interfinanceiro, porque a Selic Over é mercado interfinanceiro. Falei bastante coisa, né? Mas vamos lá, próxima pergunta. Taxa proporcional se refere a que tipo de capitalização na matemática financeira? Matemática financeira, a gente vai ver que existem 2 tipos de capitalização, tá? Nós temos a capitalização composta e a capitalização simples, tá bom? Tem também a capitalização contínua, tá? Que a gente não costuma abordar muito, a gente aborda um pouquinho lá na certificação CEA, mas a verdade é que nem cair na prova anda caindo capitalização contínua, tá? Capitalização composta é aquilo que a gente chama de juros sobre juros, tá? Capitalização simples é quando os juros incidem apenas sobre o principal.
Sempre que eu estou falando de capitalização composta, eu estou falando que as taxas são equivalentes. Sempre que eu estou falando de capitalização simples, eu estou falando que as taxas são proporcionais. Fechado? Tiago, já sei a resposta, mas por que que a gente vai dizer que a capitalização simples é proporcional? É o seguinte, olha só. Suponha que você tem uma taxa de 1% ao mês, tá? E eu chego para você e pergunto, eu quero saber essa taxa aí, mas eu quero saber ela ao ano. Qual que é? Essa taxa ao ano, no regime de capitalização simples, eu vou simplesmente multiplicar por 12. Então vai ser 12%. Então, a elevação dessa taxa, o aumento dela é proporcional à quantidade de períodos. Eu tinha um período de 1 mês, tá? Eu quis o período de 12. Ele cresceu na mesma proporção. Eu simplesmente multiplico, por isso proporcional. Se eu pergunto para você quanto que é 1% ao mês, quanto que é ao ano no regime de capitalização composta, a gente vai chegar lá em 12,68%. Eu sei de cabeça de tanto que eu faço essa conta. E percebe? Ele não cresceu na mesma proporção, mas elas são equivalentes. Equivalentes de valor igual, né? Equidade de valor, por isso chama equivalente. Tudo bem? Então, na capitalização composta não existe essa proporção. Na simples existe. Então, capitalização simples, taxa proporcional. Capitalização composta, taxa equivalente. Então, se ela pergunta taxa proporcional, capitalização simples, alternativa C. Mas essa questão, ó. Dentre os índices abaixo, qual que mais impacta o desempenho do IGPM? IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela FGV, e ele é composto por 3 outros indicadores, tá? Ele tem a seguinte composição, ó, 60% de um dado indicador, 30% de um outro indicador e 10% de um outro indicador, tá? Quais são esses indicadores? Quais são esses outros índices? A gente vai ter aqui, ó, o IPA, pera um pouquinho só que eu vou mudar de cor, o IPA, a gente vai ter aqui o IPC, eu vou mudar de cor aqui novamente, e a gente vai ter aqui o INCC, pegar aqui o verde, INCC, são esses indicadores. Vou explicar o que é cada um deles e dar uma dica para você fixar, tá bom? Olha só, o IPA é o Índice ao Produtor Amplo, ou também chamado de Índice de Preços ao Atacado. Então ele vai medir ali basicamente qual que é o custo da produção. Então, para o custo de matérias-primas, sempre voltado para a produção, para o produtor. Por isso, IPA, Índice ao Produtor Amplo, tá bom? Depois é o IPC. O IPC é o Índice de Preços ao Consumidor, tá? E aí vai, claro, medir aquilo que a gente consome. E depois tem o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Tudo bem? Então são esses 3. Esse da construção civil, tá? Então vai medir, obviamente, quanto é que tá ali para construir e tudo mais. Esses 3 indicadores formam o IGPM e eles são distribuídos dessa forma. Índice de preços ao atacado, também chamado de índice do produtor amplo, índice de preços ao consumidor e INCC. Tudo bem? Então, a gente já sabe que o que mais impacta é o IPA. Portanto, no meu simulado, alternativa B de bola. Agora, por que eu coloquei ali com cores diferentes? Porque eu quero te ajudar a você lembrar desse assunto, tá? Quando você for cobrado ou cobrada a respeito da composição do IGPM, eu quero que você simplesmente escreva 60, 30, 10. E se você não lembrar dos indicadores, da ordem deles, lembra de uma ordem alfabética, ó.
o A vem primeiro, depois o C e depois vem o CC. Então, em uma ordem alfabética, fica fácil você lembrar dessa ordem aqui, tá bom? Portanto, o que mais impacta o IGPM é o IPA, Índice de Preços ao Atacado, também chamado de Índice do Produtor Amplo, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá, ó. PETAX. PETAX é a taxa oficial de câmbio do Brasil, certo? A PETAX, que é a taxa média de dólar à vista, é apurada. E aqui é o seguinte, como que ela é apurada? Primeiro, vamos entender o seguinte, quem apura e divulga a PETAX, então quem apura e divulga é o Banco Central do Brasil, o BC, tá bom? Ele é responsável por divulgar a PETAX, combinado? Agora a gente vai pensar o seguinte, como que ela é feita? Ela é feita diariamente, mensalmente, é feita todos os dias e funciona da seguinte forma. Eu vou explicar de um jeito metafórico, tá? Mas é para você entender. O Banco Central, entre aspas, liga para os participantes do mercado e vai ligar lá para o Itaú. Itaú, quanto que você está vendendo dólar aí? Ah, tô vendendo dólar a 4,50. Beleza. E você está comprando por quanto? Ah, tô comprando por 4,40. Sei lá, tô dando um número aqui, tá? E ele vai fazer a mesma coisa com os demais participantes. E aí, a média dessas operações será divulgada através da PETAX. Claro que isso não é feito através de uma ligação, existe um sistema onde o Banco Central é informado, tá? E o Banco Central, ele coleta 4 consultas com essas instituições durante o dia. Então, abriu o mercado, o Banco Central faz 4 consultas e precisamente às 13 horas e 8 minutos, não me pergunte o porquê desse horário, tá? Mas a ideia é que depois das 13 o Banco Central divulga a PETAX do dia. 13 horas e 8 minutos normalmente o Banco Central vai lá e divulga. Então, ó, ela é apurada diariamente, tá? Com operações realizadas no mercado na última meia hora do dia, é a alternativa A. Tá errado. Não pode ser na última meia hora do dia, né? Se ela é apurada 1 hora da tarde, eu disse que ela é apurada às 13h08, não pode ser na última meia hora do dia, não faz sentido. Alternativa B, diariamente, com base na média de todas as operações realizadas pelo mercado no dia. Também não. Não pode ser com base em todas as operações, certo? Porque o negócio é divulgado durante o dia. É divulgado no meio do mercado, às 13 horas. Diariamente, com base em 4 consultas realizadas durante o dia pelo Bacen e seus dealers de câmbio. Resposta correta. Os dealers de câmbio são as instituições autorizadas a negociar câmbio ali com o Banco Central e a PETAX deriva das negociações realizadas nesse mercado através dessa consulta feita aí do Banco Central, tá bom? Alternativa D de dado, diariamente com base em 2 consultas realizadas durante o dia pelo Bacen aos maiores bancos comerciais. Não é os maiores bancos comerciais. É claro que pode ser que os maiores bancos comerciais também sejam dealers, mas a consulta se dá em razão dele ser um dealer autorizado a negociar com o Banco Central, tá bom? Alternativa C de casa. Próxima pergunta. Aqui, ó, a marcação a mercado tem como objetivo atualizar os preços dos ativos. Então, marcação a mercado, o conceito de marcação a mercado é marcar o ativo pelo preço que ele seria negociado. É saber quanto que ele está valendo ali, tá bom? Então, quando você compra uma ação e você vai lá e consulta hoje quanto que essa ação tá, você está marcando ela a mercado, tá? O preço dela está aqui de acordo com o preço de mercado. Quando você compra um título de renda fixa, e mesmo que você não pretenda vender no dia de hoje, você vai lá consultar a cotação dele para atualizar a sua carteira, por exemplo, você está marcando a mercado. Marcação a mercado nada mais é do que precificar os ativos pelo preço que ele vale no mercado naquele momento que eu estou precificando. Por isso, marcar a mercado, tá bom? É colocar o preço que é o preço de mercado.
Então, a gente vai atualizar o preço dos ativos pelo preço em que os mesmos podem ser vendidos, que é o preço de mercado, correto, tá? Então, hoje ele pode ser vendido por quanto? Quanto que o mercado está disposto a pagar por esse ativo hoje? Isso é marcação a mercado. Alternativa B, pelo preço de compra acrescido dos rendimentos. Não, tá errado, tá? Marcar a mercado é precificar com o preço de mercado. E veja, eu posso marcar a mercado uma ação, por exemplo. E uma ação não tem essa de compra mais rendimento, percebe? O rendimento da ação não está relacionado com o rendimento que ele vai pagar. Está relacionado com a cotação que o mercado dá para aquele papel naquele momento que eu estou cotando. Então, tá errado. Pelo preço de venda dos ativos descontado a inflação. Não, não é pelo preço de venda descontado a inflação. Pelo preço de venda daquele momento, tá bom? Mas não tem a ver com a inflação. E pelo preço futuro da negociação dos títulos. Também não. Até porque a gente nem sabe se o preço que eu estou projetando para o futuro é o mesmo que terá quando o futuro se tornar presente. Dei até uma filosofada agora, hein? Beleza? Então, alternativa correta, alternativa A. E vamos trazer aqui, então, a última pergunta, tá? No mercado secundário. Vamos lembrar o que é mercado primário e o que é mercado secundário. Quando uma empresa emite títulos para captar recurso de investidor, seja uma ação, seja um título de renda fixa, seja qualquer instrumento que permita com que ela esteja captando recurso dos investidores, a gente diz que é mercado primário, porque o mercado primário gera caixa para a empresa. Entretanto, eu, investidor, quando eu compro um ativo no mercado financeiro, eu posso querer vender esse ativo. E aí eu vou vender para um outro investidor. Essa minha venda para o outro investidor é chamada de mercado secundário. E no mercado secundário, quando eu, Thiago, vendo o ativo, eu estou simplesmente provendo liquidez para mim. Mas a minha negociação com quem está comprando de mim não tem relação com a empresa emissora. Então, vou dar um exemplo. Suponha que Petrobras emitiu debenture e eu, Thiago, comprei debenture da Petrobras. Ao fazer isso, eu, Thiago, estou emprestando dinheiro para a Petrobras, certo? Então, ela emitiu, eu comprei e fiz a negociação aqui com ela. Eu posso pegar essa debenture e vender para você. Quando eu vendo essa debenture para você a preço de mercado, porque a gente marcou ela a mercado, o que na prática está acontecendo é, o seu dinheiro vem para o meu bolso, o título vai para você e não tem nenhuma relação com a Petrobras aqui, tá? Então, mercado secundário gera liquidez, tá bom? No mercado primário gera caixa para a emissora. Olha só, alternativa A. Os títulos já existentes se transferem de um proprietário para o outro. Entretanto, o valor transacionado não é canalizado para a empresa ou para o banco. Perfeito, tá? Ó, no exemplo que eu dei, eu vendi a debenture para você. Então, o título já existente, ele muda o proprietário, sai de mim para você. E o valor da transação não é canalizado para a empresa. Eu que recebo esse valor e você está com o título. Você vai receber da empresa, no caso da debenture, quando tiver o vencimento e você resgatar com a empresa. Então, a alternativa A está corretíssima. Os títulos são transferidos de propriedade, mas a transação ali, a grana envolvida nesse negócio não envolve a empresa, não é direcionado para a empresa, tá bom? B. A alternativa A está certa. Alternativa B. Sob o ponto de vista econômico, significa aumento ou diminuição de recursos para financiar novos empreendimentos. Não, pelo contrário, não muda absolutamente nada. Veja, mais uma vez pegar exemplo da Petrobras. Petrobras emitiu lá uma debenture e eu comprei. Vou pegar um valor hipotético aqui. Comprei por R$10.000. Quando eu comprei essa debenture da Petrobras, eu emprestei R$10.000 para a Petrobras. Ela está com esse dinheiro na mão para financiar o projeto dela.
eu fui lá e vendi essa debênture para você. Mudou essa posição dos 10 mil reais que estava na mão da Petrobras? Não, não mudou nada. Tá? O que acontece é que, como eu vendi o título para você, na hora da Petrobras pagar essa dívida, porque debênture é uma dívida, ela vai pagar para você e não para mim, porque eu já saí da operação. Mas percebe? Como não mexe no caixa na empresa, não é correto dizer que há um aumento ou uma diminuição de recursos para financiar os novos empreendimentos. Tá bom? Então, tá errado. Alternativa C. Os títulos já existentes se transferem de um proprietário para o outro e os valores transacionados são canalizados para a empresa ou para o banco. Isso aqui está completamente errado. E isso aqui é uma antítese da alternativa correta. A alternativa correta, como eu expliquei, o valor não é canalizado para a empresa. A alternativa C está dizendo que o valor seria canalizado para a empresa. Como eu já expliquei para você que não, a gente já sabe que essa aqui está errado. E a alternativa D, que também tende a estar errada, diz para a gente o seguinte, ó. Os títulos já existentes se transferem de um proprietário para o outro e os valores transacionados são canalizados em igual divisão para a empresa e para o banco. Isso não faz o menor sentido, zero sentido. Como assim? Sim, os títulos mudam de propriedade, mas a transação aqui é entre os vendedores apenas. A empresa emissora não vai receber nada. O banco que intermediou essa operação também não vai receber nada. Por isso não faz nenhum sentido essa questão. Tá bom? Olha só, neste vídeo eu comentei para você as top 10 perguntas com mais dúvidas no assunto economia e finanças. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você não decorar as questões, mas aprender o conteúdo para valer. Reforço, o link do nosso site está aqui na descrição. E importante, checa se você está inscrita nesse canal e se você gostou, deixa um joinha. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!